Herculano Pires, Os Sonhos de Liberdade. Nesta obra Herculano Pires demonstra que para que a humanidade atinja a verdadeira liberdade, no sentido espiritual, ético, moral, é necessária a reformulação social e cultural do mundo. Para se atingir esse objetivo, torna-se condição básica uma pedagogia estética que veja na educação o sentido profundo do ato de amor aos que nos rodeiam e educando-se o ser humano não como um indivíduo que nasce e morre em algumas décadas, mas como um espírito imortal, cujo objetivo é buscar eternamente a perfeição. A propósito, um método educacional para se atingir esse objetivo é proposto pelo próprio Herculano, em sua bela obra Pedagogia Espírita. Só com o desenvolvimento da fraternidade e da solidariedade universal, que liberta o homem da arrogância, da brutalidade e do egoísmo, poderemos estabelecer na Terra uma civilização de justiça e harmonia, condizente com as aspirações mais profundas e generalizadas da espécie humana. Sobre o autor. José Herculano Pires foi o que podemos chamar homem múltiplo. Em todas as áreas do conhecimento em que desenvolveu atividades dentro e fora do movimento doutrinário, sua inteligência superior iluminada pela doutrina espírita e pela cultura humanística brilhava com grande magnitude, fazendo o povo crescer espiritualmente. Herculano Pires foi mestre em Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia de Araraquara e membro da Sociedade Brasileira de Filosofia. Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e fundador do Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, que presidiu por longos anos. Diretor da União Brasileira de Escritores e vice-presidente do Sindicato dos Escritores de São Paulo. Presidente do Instituto Paulista de Parapsicologia. E, o que é mais importante, espírita desde os 22 anos de idade, ninguém no Brasil e no estrangeiro mergulhou tão fundo nas águas cristalinas da codificação kardeciana e ninguém defendeu mais e com mais competência do que ele a pureza doutrinária, do livro J. Herculano Pires, O Apóstolo de Kardec, de Jorge Reticini. Uma possibilidade humana. As grandes fases da evolução humana caracterizam-se pelo predomínio da liberdade. Mas a sequência histórica de cada uma dessas fases assinala o retorno à escravidão. Basta isso para nos mostrar que a liberdade é impossível no destino humano. Os tempos primitivos nos mostram o homem atrelado ao clã e à horda. Seu instinto gregário é um impositivo de sua fragilidade em face da natureza carregada de ameaças e perigos. No clã, na horda ou na tribo ele se vê obrigado, para garantir a sua sobrevivência e da prole, a organizar as primeiras estruturas sociais e a estabelecer ligações ou alianças com outros grupos. Os mais fortes dominam cada grupo e se constituem na garantia da liberdade grupal. Se não houvesse outras exigências além da garantia da sobrevivência, o possível da liberdade humana teria morrido ao nascer. Mas o anseio de transcendência, determinado pelo sentimento inato da subjetividade do ser, coloca ao lado da força física do cacique o poder espiritual do pajé. E na proporção em que o grupo cresce e penetra na historicidade dos fatos, que gera a tradição e a mitologia das façanhas e dos espantos, a experiência e a prudência se impõem através dos conselhos tribais. Equilibra-se o poder da força bruta com o poder da razão, dando nascimento aos manes e deuses tutelares. A realidade confusa do mundo se estrutura em dois planos, o das coisas e seres concretos e o do imaginário imprevisível. As forças cósmicas, transformadas em figuras antropomórficas, vigiam do alto do céu e do fundo das matas a aventura do homem na terra. A multiplicidade de poderes em ação garante a liberdade individual nas condições dialéticas da existência. Está esboçado o panorama dos sonhos de liberdade, em que as aspirações de justiça marcarão o roteiro das civilizações. Bastam essas aspirações, sempre em choque com as pretensões atrevidas da força bruta, para mostrar que a consciência humana se fundamenta no pressuposto da liberdade. As civilizações agrárias e pastores, florescendo no seio da natureza, estabelecem a sintonia dos ritmos telúricos com os ritmos do processo existencial. O homem percebe que a rigidez do seu condicionamento ao chão, e consequentemente ao meio, não o priva da liberdade de pensamento e ação.
descobre que agir sobre o meio é modificá-lo, ao mesmo tempo em que modifica a si mesmo nas dimensões da temporalidade. Essa descoberta ampara e estimula os seus anseios de liberdade, mostrando-lhe que ele possui a jurisdição de si mesmo. Dessa descoberta nasce o sentimento de responsabilidade que vai marcar ao mesmo tempo os limites do seu poder, do seu dever e das suas possibilidades de ascendência. Nas grandes civilizações orientais, de estrutura massiva, a exigência de ampliação de sua responsabilidade a dimensões abstratas o leva a recorrer à teocracia, que gera as investiduras divinas dos reis e príncipes, condição humana que lhe parece insuficiente para a direção do Estado. O gigantismo das civilizações teocráticas obriga a abdicar de sua jurisdição individual e entregar-se ao poder supremo dos deuses. Este poder, por sua própria natureza abstrata, projeta-se em estruturas legais que possam abranger a multiplicidade dos aspectos da ordem instituída. Em consequência, o poder divino acrescido ao homem, por ele mesmo, o leva a sufocar a liberdade individual. A sociedade regride às condições da estrutura tribal, com o predomínio da força bruta que engaja cada indivíduo à engrenagem gigantesca do Estado, segundo a aguda observação de Denis de Rougemont. O homem não é mais um indivíduo, mas uma arruela ou um pino da estrutura mecânica, regida pelo poder dos deuses através de seus mandatários divinos. O cacique tribal transformou-se no rei ungido que representa a divindade e o pajé mágico multiplicou-se nos sacerdotes que confabulam com Deus e controlam as atividades dos súditos. Nasce das cinzas dos pastores e agricultores ingênuos, há muitos soterrados nos campos, o Leviatã de Obes. O modelo dos estados sagrados e totalitários constituiu-se dos três poderes que a Revolução Francesa terá de enfrentar para restabelecer a liberdade sob a inspiração do contrato social de Rousseau. É no antigo Império Persa que vamos assistir à morte das civilizações teocráticas, quando um novo poder, nascido das guerras de conquista, o poder militar, se imporá pela força das armas sobre o poder teocrático. Da divisão dos poderes na Pérsia nascerão na Grécia os estados antípodas de Esparta e Atenas, o primeiro rigidamente totalitário e militar, esmagando os anseios da liberdade individual, e o segundo, ainda teocrático e escravagista, mas tocado pelo fogo de Prometeu, ao sopro revivificador da filosofia, libertando o indivíduo das garras do Leviatã e abrindo perspectivas para o desenvolvimento do pensamento livre e, portanto, da cultura. Mas Esparta se projeta em Roma e gera o Império dos Césares que determinará um retrocesso histórico. O cidadão romano é o novo tipo de homem, engajado à estrutura estatal, que esmagará a Grécia e se embriagará com o sangue generoso dos seus filósofos. A Roma camponesa não conseguirá asfixiar em si mesma, ao transformar-se no Leviatã, os princípios de justiça que a nortearam nos primórdios do seu desenvolvimento. Esses princípios levarão a velha loba ao afrouxamento da sua estrutura, nos tempos de fastígio, e permitirá o restabelecimento da liberdade individual na mais corrosiva de suas formas, a da libertinagem. Dois fatores contraditórios a levarão à queda, a mensagem cristã provinda da civilização agrária e pastoril da Palestina e a voracidade das hordas bárbaras do norte. A fusão desses fatores gerou o milênio medieval, ressurreição dos estados teocráticos na Europa devastada. A liberdade individual foi novamente esmagada pelo império da Igreja, mas o fermento do Evangelho levedou lentamente, ao rogo das guerras e das fogueiras inquisitórias, a massa dos povos bárbaros e acendeu na Renascença, com novo ímpeto e maior ardor, os anseios de liberdade. Graças a isso, as fases de grandeza espiritual de Atenas filosófica e estética, da Palestina profética, puderam ressurgir das cinzas para um novo e poderoso surto da evolução humana. O homem renascentista não nasceu engajado a uma estrutura estatal. Descendia, embora por vias tortuosas, dos israelitas discutidores, dos atenienses filosofantes e dos romanos da República, tendo por modelos e guias o racionalismo suicida de Abelardo e os sonhos de liberdade de Descartes e Rousseau. Nem mesmo o contragolpe de Bonaparte conseguiu sufocar as aspirações libertárias da França,
que repercutiram no mundo e floresceram na América. A hecatombe nazi-fascista ameaçaria novamente os povos e o desenvolvimento do chamado complexo industrial militar frustraria as esperanças da liberdade de pós-guerra. Mas os triunfos da força revertem na negação de si mesmo, ante o desenvolvimento cultural, firmado nos princípios humanistas dos novos tempos. Porque o dilema que hoje nos desafia na estrada de Tebas é irreversível: ou deciframos o enigma da esfinge nuclear ou ela nos devorará. Temos de compreender que o avanço científico é uma conquista da civilização e não da barbárie, um repto do homem a si mesmo, para que ele confirme a sua natureza espiritual ou a negue, entregando-se à inconsciência das feras. A violência desencadeada do mundo, em nossos dias, e impunemente aplicada em nome de princípios superiores, tem o seu limite fatalmente marcado pelo genocídio dos cogumelos atômicos. Nenhum poder é concedido ao homem sem o preço marcado em sua própria consciência. O preço da violência é a morte e, neste caso, a destruição total da humanidade. A chamada Guerra dos Botões é uma reticência trágica para todos os que desenvolveram o poder do espírito e com ele penetraram nos segredos da matéria. Há um ensino de Jesus que devemos lembrar nesta hora, porque agora ele se torna claro e objetivo. Todos os pecados serão perdoados ao homem, menos o pecado contra o espírito. Temos pecado ignominiosamente contra o espírito através de guerras e matanças, atentados brutais, perseguições e torturas, assassinatos covardes de prisioneiros inermes, toda a série hedionda das manifestações da bestialidade, enlouquecido pela arrogância da força bruta. Negamos a liberdade de pensamento, que é o selo da dignidade humana, e com as armas defensivas das nações partimos para a agressão interna, transformando cada nação num sistema fechado de aniquilamento dos seus próprios filhos, na violência desmedida contra os direitos do espírito. Aviltamos o mundo e aviltamo-nos, desde os campos de concentração nazi-fascista até os campos de trabalho forçado e morte lenta do sistema comunista, até as mortes programadas por computadores eletrônicos das chamadas nações democráticas e as agressões genocidas das grandes potências contra pequenas e heróicas nações indefesas. Tocamos agora a barreira do nosso próprio poder liberticida. O desafio é simples: apertamos os botões da destruição total ou retomamos a condição humana. Pagamos o preço fatal do pecado contra o espírito ou o resgataremos de joelhos sobre a infinidade de covas em que sepultamos as vítimas da nossa arrogância, com o desprezo da prepotência e os rituais bárbaros da intimidação coletiva. Nunca os bárbaros foram tão bárbaros como na pele do homem do século XX. Nunca o poder das armas esmagou e silenciou populações inermes em todo o mundo, na mais trágica demonstração de covardia de todos os tempos. Mas os dragões minúsculos e invisíveis dos átomos agora esperam os mandatários da violência para triturá-los com seus dentes nucleares, na mais refinada forma de igualitarismo democrático, de nivelação total de carrascos e vítimas, sob o signo da morte global. Onde os covardes acharão coragem para morrer como homens. Mas mesmo que cheguemos a essa escatologia trágica, os sonhos de liberdade não serão liquidados. A Terra devastada e envenenada pelas emanações atômicas continuará a girar nos espaços siderais. Os resíduos da infâmia desaparecerão de sua face calcinada. O seu poder de recuperação e renovação não será extinto, porque se alimenta nas fontes cósmicas. Germinarão de novo as plantas, os animais reconstruirão a sua fertilidade e uma nova raça humana povoará, para que os desígnios de Deus se cumpram após a falência dos homens. Então ela não será mais um planeta andrajoso, coberto de ruínas, um túmulo de indignidade humana, mas um monumento vivo e radiante à dignidade dos que, numa raça de víboras, souberam resistir até o último instante. Talvez nesse tempo os monstros que devoraram o planeta no delírio da arrogância possam despertar, em algum lugar do infinito, para a consciência de sua brutalidade. Da situação miserável em que caíram, com suas mandíbulas de fera, apropriadas à condição que preferiram, mastigando ossos e destroços,
Talvez consigam vislumbrar num céu escuro e opaco as tímidas cintilações das estrelas longínquas, apavoradas com a visão de suas monstruosidades. Só assim poderão renascer para novas existências, como os luzbéis arrependidos de um mito bíblico jamais escrito. Cada aspecto de um tema requer linguagem apropriada para seu desenvolvimento. Essa linguagem não é estudada, não é preparada de antemão, pois sua natureza é genésica, ela brota das entranhas do próprio tema pela necessidade vital de expressão adequada. Não traçamos esse panorama assombroso com os recursos da imaginação. Ele não é uma criação fantasiosa, é um dado real que surge da situação desesperante do mundo. O impacto de sua percepção aturde primeiro o observador que teve a temeridade de encará-lo. Depois esse impacto se transmite ao público para despertá-lo de uma apatia forçada, reerguendo-lhe as energias anestesiadas pelo medo e restabelecendo-lhe a capacidade de pensar e analisar. A morte da liberdade é a morte do homem. Porque o homem nasce da liberdade e é liberdade. Sua carne e seu espírito são a vitória da liberdade imolada. Nas metamorfoses genésicas ele passa de um reino da natureza para outro. Desenvolve o seu poder estruturador na pedra e nela permanece em estado cataléptico até o momento de projetar-se nas estruturações vegetais, em que desenvolve sua sensibilidade e se transforma na doação de que falava Hegel, abrindo-se em ramagens, flores e frutos. Pouco a pouco aglutina as primeiras formações animais, como nos mostram as pesquisas sobre a evolução dos reinos naturais. Desenvolve então a motilidade e nada, voa, anda, desligado da matriz terrena e as potencialidades da inteligência. Como animal ele está ainda envolto numa pele densa e forte, coberta de pelos ou escamas, de invólucros protetores para a conquista das suas experiências vitais. Mas no homem a carne se refina e se apura, a pele se torna fina e flexível, a sensibilidade se aguça, a mente se abre na delicada estrutura cerebral como uma flor que desabrocha, o espírito imolado recobra sua natureza, que é a liberdade. Todo esse imenso e complexo processo criador atinge sua frutificação nas conquistas da inteligência humana, semelhante a Deus, dotada de poder criador. E essa obra-prima que ele mesmo avilta e esmaga quando se entrega aos resíduos das fases anteriores da evolução criadora, segundo Bergson. Quando as mãos animalescas da insensatez reduzem tudo isso a um cadáver sangrento e sem vida, pela fria decisão de um tribunal dogmático, arbitrariamente em nome de Deus, da pátria ou da sociedade, o homem peca contra o espírito, o que vale dizer, contra a sua própria natureza de ser espiritual. É verdade que não destruiu o homem nem a vida, mas aniquilou um trabalho milenar dos poderes criadores do espírito. Por outro lado, atentou contra a dignidade humana e o direito à vida, ao reajuste de seus possíveis desajustamentos sociais e culturais, ao progresso que ainda poderia realizar no desenvolvimento de suas potencialidades espirituais. Além disso, cada ato dessa natureza é um incentivo à violência, à brutalidade, ao crime, aos desrespeitos aviltantes ao supremo direito do homem, o direito à liberdade. Não há sofismas, por mais aparentemente brilhantes, por mais aprovados e institucionalizados nas falíveis convenções humanas, que possam justificar esse ato contrário aos desígnios de Deus inscritos na consciência humana. A tudo isso devemos acrescentar as dolorosas consequências do crime na vida dos familiares do condenado. Quantas dores e lágrimas, que de suplícios e humilhações, desesperos e angústias esmagarão criaturas inocentes que jamais aceitarão essa pretensa justiça produzida nas retortas escusas das convenções humanas, manchadas por interesses inferiores, por ambições vorazes e pretensões orgulhosas de infalibilidade do falível julgamento humano. As sociedades e civilizações que se defendem sacrificando suas próprias vítimas, os injustiçados pelos desníveis socioeconômicos de estruturas forjadas pelas leis da selva, são duplamente criminosas. A queda do homem na sociedade, que Rousseau definiu apoiado em suas próprias experiências de vítima dando forma social ao mito bíblico da queda, é uma realidade flagrante em todo o mundo.
Só há um meio de redenção das sociedades criminosas: o abandono dos métodos de coação violenta e a adoção de meios humanos de recuperação e resgate dos indivíduos transviados. O princípio ético de preservação da liberdade exige a reformulação social e cultural do mundo. Por isso, René Hubert recomenda uma pedagogia estética que corresponda ao sentido profundo do ato de amor do processo educacional. Só pelo desenvolvimento da consciência estética, síntese consciencial que liberta o homem da arrogância e da brutalidade, aprimorando-lhe a sensibilidade estética como Kant já reconhecerá, poderemos estabelecer na Terra uma civilização de justiça e harmonia, condizente com as aspirações mais profundas e generalizadas da espécie humana. A liberdade é também um princípio estético fundamental, como Schiller demonstrou em seus estudos de estética. Sem liberdade não há criação artística válida nem ética verdadeira. As condições da liberdade. Toda liberdade depende das condições que lhe permitem ser livre. A liberdade e suas condições formam um todo indivisível. Para o homem ser livre é necessário primeiro ser homem. Há homens que nunca foram nem serão livres, enquanto não forem homens. O homem também depende das condições que o fazem homem. O simples fato de nascer como um ser humano não lhe confere a qualificação de homem. Cada criatura, animal ou humana, nasce com a sua facticidade, ou seja, nasce feito quanto à forma e quanto à substância. É o ser biológico, reconhecido como desta ou daquela espécie pela sua forma. A substância invisível é uma incógnita, que só vai se revelar no seu desenvolvimento psíquico. Suas potencialidades inatas se desenvolverão no processo de relação, na família, na escola ou na sociedade. Como notou Tagore, a criança cresce como a árvore, por assimilação dos elementos do meio. Sua substância ou essência, que é o espírito, cresce na carne como a semente cresce no chão. Na proporção desse crescimento, a essência revela o que traz na sua facticidade, como herança de si mesmo em vidas anteriores e herança genética da vida que vai viver. Assim, o homem começa como herdeiro, mas, na medida em que revela a herança própria, passa a assimilar a herança alheia. O instinto de imitação das crianças o faz treinar os órgãos corporais e desenvolver a mente. A facticidade endógena acrescenta os dados da facticidade exógena, assimilando a língua, os costumes, a cultura do meio. Envolve-se na mundanidade e integra em si mesmo os elementos desta. As linhas paralelas da assimilação biológica e da assimilação psíquica vão definir a sua condição atual. Ele não é produto do meio, pois já nasceu como era e acrescido da herança genética dos pais e da herança mesológica e sociocultural do tempo. Dessa maneira, seu condicionamento humano é complexo, revelando seu poder de conquistar o mundo e dominá-lo ou a sua capacidade de infiltrar-se no mundo e sujeitar-se a ele. Até esse momento ele esteve preso à facticidade, sujeito às leis do desenvolvimento biopsíquico. Mas então surge o momento de opção, portanto da liberdade que nasce em suas mãos. Sem as condições da liberdade o homem não poderia ser livre. Sem as estruturas do seu próprio ser, do meio em que vive, da sociedade e da cultura a que pertence, como usar a liberdade de ser e fazer. É absurdo confundir-se o complexo de condições da liberdade com o determinismo, que faria do homem um simples robô. Spinoza, no anseio da precisão matemática de sua filosofia, transformou Deus e o mundo num duplo sistema de engrenagens rotativas e conjugadas que eliminou a liberdade. As leis naturais regem o mundo, mas Deus não é um mecânico preso à engrenagem da máquina que construiu. A simples precisão da máquina repele o panteísmo spinoziano, pois revela pensamento e vontade orientando seu funcionamento com intenções diversificadas e finalidades inteligentes. O determinismo se define nas condições da liberdade e esta se afirma por si mesma nas opções e na capacidade criadora do homem. O vegetal se desenvolve e se move sob as leis do tropismo, atraído e impulsionado por forças exteriores. O animal está sob a lei do instinto, mas este deriva das suas necessidades orgânicas, que ele atende já numa fímbria de consciência prenunciadora de liberdade.
O homem age na esteira das opções, querendo e fazendo na medida do saber que conquistou. Caso contrário, não haveria responsabilidade nem possibilidade de justiça. A realidade não é uma estrutura mecânica e estática. Todos sabemos disso, pois o sentimos em nós mesmos, na nossa carne, nos nossos nervos, no nosso espírito. A ciência atual não comporta nenhuma suposição de tipo mecanicista. O cálculo de probabilidade matou as esperanças de uma realidade exata como um teorema algébrico. O que é a extrema flexibilidade do que chamamos real, que não raro se perde na irrealidade mais chocante. A imobilidade da pedra é uma ilusão dos nossos sentidos. Vamos chegando, empurrados pelos fatos, à concepção ilusoísta dos gregos. Não há matéria inerte, a vida palpita num grão de areia como num grão de trigo, numa gota d'água e no coração de um pássaro. Nessa flexibilidade atordoante, falar em estruturalismo rígido e determinista é tentar um retrocesso conceptual na ciência. Talvez o que ainda estimule algumas tentativas dessa natureza seja o trágico exemplo do retrocesso histórico no plano político. O panorama internacional nos mostra um processo geral de arroxo totalitário. Mas a situação política é muito diferente da científica. A política mundial só acompanhou a evolução científica do século no plano armamentista. Enraizada fortemente no passado, ao peso das estruturas burguesas, e na maioria das nações atuais arrastando as correntes de ferro do feudalismo e do colonialismo, ela não teve as possibilidades da ciência para se renovar. O problema da liberdade e do respeito aos direitos humanos é suficiente para nos mostrar o atraso doloroso e vergonhoso do panorama político. Na verdade, não se trata de um retrocesso histórico, mas da simples reincidência de males antigos, em forma aguda, num organismo em decadência. O que há nesse campo é precisamente a falta de condições para a liberdade. A política se assenta em fatores econômicos e financeiros, que determinam os seus rumos ideológicos. As mudanças ocorridas nesses fatores não foram de estrutura, mas de simples ampliação e dinamização de velhas estruturas ferozmente conservadas. Essas estruturas, portanto, não se enfraqueceram, pelo contrário, tornaram-se mais fortes e poderosas, maciçamente apoiadas pelo poderio militar. As próprias conquistas científicas fortaleceram as estruturas econômico-políticas em todo o mundo. Os 6 anos da Guerra Mundial, terrivelmente devastadora, seguida de guerras locais e revoluções violentas, contribuíram para a radicalização das posições. Por outro lado, as forças contrárias, nas duas áreas políticas do mundo, levadas pelo desespero, entregaram-se a um extremismo delirante, que por sua vez provocou a ação repressora. Nenhuma condição de liberdade restou no mundo, envolvido em tensões extremas, na permanente expectativa de uma tragédia global. A própria queda do colonialismo europeu na África e na Ásia, determinada por consequências da guerra nas economias e finanças das nações colonizadoras, ao invés de surgir como um fato auspicioso, transformou-se logo em novo motivo para inquietações e conflitos perigosíssimos, como chamas ateadas sobre barris de pólvora. Todas as formas de direito, especialmente a dos direitos humanos, foram aviltadas e desprezadas em nome da busca exasperante de meios de defesa dos direitos econômico-financeiros e, particularmente, das grandes potências atômicas. Como preservar a liberdade política na trama de espionagens, sabotagens, pactos internacionais, guerrilhas, sequestros, agressões à soberania de pequenas nações convertidas em campo experimental de armas químicas e bombardeios arrasadores. Não há dúvida que estamos num período de transição violenta, em que os valores humanos deixaram praticamente de existir. Vale mais um avião de bombardeio, um satélite de espionagem, um segredo de Estado do que o direito de um homem defender a sua ideologia ou o direito de uma população de milhões de indivíduos viver e trabalhar em paz em oposição a interesses internacionais considerados de importância fundamental para a segurança de uma potência. O velho adágio, vão-se os anéis e fiquem os dedos, foi invertido para uma fórmula mais pragmática, vão-se os dedos, mas fiquem os anéis.
Os ciclos históricos são intercalados por períodos de transição catastróficos, que geralmente começam pela subversão dos valores dominantes na fase da civilização que se finda. A tônica dessas subversões é a luta pela liberdade. Todas as transformações sociais e mudanças culturais nascem do anseio de libertação. Isso se explica pelo processo de sedimentação cultural, que logo após a derrocada do sistema perêmpito se instala com rigorosas medidas de precaução e defesa. Sempre se espera que uma vez estabelecida a nova ordem o princípio de liberdade triunfará, mas acontece ao contrário. As medidas de segurança geram sistemas coercitivos que se implantam e criam raízes. Interesses múltiplos se conjugam na formação de grupos interligados para a sustentação dos princípios considerados como intocáveis. São os dogmas da revolução, colocados acima dos valores humanos pelos fanáticos e os aproveitadores da situação. Os ideólogos sinceros, que deram sangue e suor na luta pela mudança, acabam sacrificados ou, embora desiludidos, acomodam-se na nova rotina que se forma e se desenvolve. Isso, entretanto, não limita o anseio de liberdade, mostra apenas que a fragilidade humana é mais forte do que parece, pois a própria essência do homem pode ser aviltada por ela. Frágil, como o indivíduo, ante a mola gigantesca da nova estrutura criada, o homem se justifica na sua capitulação para não perder o apoio dos companheiros falidos mais bem colocados em posições de mando. Pouco a pouco o sonho de liberdade se apaga, pois se torna perigoso para a nova estrutura, como foi para a antiga. Mas justamente por isso a nova ordem se firma, condenando-se à futura destruição, porque o anseio de liberdade renasce em cada nova geração. Temos assim uma visão trágica do destino humano na Terra. O círculo vicioso das mudanças parece indicar que elas são improfícuas, nada mais do que sonhos sem consistência real. A história nos mostra, entretanto, que na sucessão dos ciclos há sempre um saldo favorável para o futuro. Dos gregos aos romanos, destes ao feudalismo, à renascença e ao mundo moderno houve um saldo favorável para a liberdade que permitiu o estabelecimento do mundo contemporâneo como mais livre, nos seus primeiros séculos, do que todas as civilizações anteriores. E esse aumento de liberdade permitiu o desenvolvimento espantoso da ciência, da técnica e da cultura, bem como a democratização cultural em escala jamais atingida anteriormente. Mas a civilização científica e tecnológica teve de enfrentar problemas que não poderia superar. As condições novas de vida permitiram a chamada explosão demográfica em espiral violentamente ascendente. A técnica levou à produção em massa de máquinas e aparelhos, à devastação das matas e à poluição do mundo, terra, ar, rios, mares, tudo foi poluído em todas as regiões do planeta. O fundo dos oceanos e as próprias regiões polares não ficaram imunes. As religiões entraram em descrédito e agonia e o materialismo convenceu os homens da vacuidade e falta de sentido da vida. A falsa cultura propagou-se até mesmo nas nações mais tradicionalmente cultas e o charlatanismo profissional tornou-se a mais séria ameaça à saúde pública. O delírio dos tóxicos e do sexo ameaça liquidar os últimos redutos da moral tradicional. Não convém continuar nessa relação desastrosa. Todos sabemos em que espécie de mundo estamos vivendo. O que nos importa é mostrar, pela sintomática evidente, que o mundo contemporâneo naufraga num mar poluído. Não obstante, este mundo trágico ficará na história como marco inicial da era cósmica da Terra. Mesmo porque, ao lado de todos esses transtornos, é nele que se verifica a maior conquista humana de todos os tempos, a prova científica da sobrevivência do homem após a morte, da descoberta do corpo bioplásmico do homem na Universidade de Kirov, na URSS, a comprovação parapsicológica dos poderes de percepção extrasensorial do homem, na Universidade de Duke, EUA. A possibilidade de comunicação dos espíritos com os homens e o imenso poder do pensamento humano, que se firmou nas experiências de Mitchell, na Apollo 14, sobre telepatia cósmica, como a única energia capaz de enfrentar as distâncias do espaço sideral para o estabelecimento de ligações dos astronautas com a Terra.
Pela primeira vez essas comprovações universitárias foram aceitas como válidas no meio científico oficial, o que poderá valer para o nosso século angustiado e glorioso título do século da imortalidade. O Psychic Bond do século XX o resgata dos crimes enormes nele cometidos por uma humanidade trisloucada, restabelecendo a confiança espiritual da espécie em si mesma e abrindo perspectivas para uma compreensão mais exata e profunda da natureza humana. Os sonhos de liberdade, até hoje duramente frustrados, poderão concretizar-se na era cósmica que se inicia, se a loucura atual não chegar ao extremo de desencadear a guerra dos botões. A certeza científica do prosseguimento da vida, substituindo a suposição dogmática das igrejas, que só podem sustentar essa realidade em nome da fé, poderá contribuir para que os homens evitem o terrível genocídio. Que ao menos a liberdade de viver seja permitida às gerações que estão agora mesmo florescendo na terra poluída e ameaçada. Dois outros fatos significativos estão ocorrendo e deverão pesar na balança das responsabilidades políticas. O desenvolvimento intensivo das pesquisas sobre a reencarnação que, obtendo sucesso nos Estados Unidos e na Europa, repercutiram na URSS e nos países da órbita soviética. A ela se entregou, na Universidade de Moscou, o professor Vladimir Rykov, protegido pela hipótese estratégica de reencarnações sugestivas, e a descoberta da antimatéria pelos físicos ingleses, americanos e soviéticos. A descoberta do corpo bioplásmico, por físicos, biólogos e biofísicos soviéticos, confirmou a tradição cristã do corpo espiritual e a descoberta da antimatéria comprovou a existência de outro mundo interpenetrado com o nosso mundo material. O governo soviético e sua Academia de Ciências perceberam o perigo ideológico dessas conquistas ao Leviatã materialista e preferiram suspender as pesquisas, pelo menos oficialmente, mas a divulgação feita na Europa e na América por duas pesquisadoras da Universidade de Prentice Hall, EUA, teve e continua a ter ampla repercussão nos meios científicos. A importância desses fatos não permitirá a ocultação que se pretende fazer. Eles mudam, profundamente a nossa visão do mundo e da vida. Nos Estados Unidos há grande interesse pelo restabelecimento dessas pesquisas. É possível que os interesses da política internacional permitam abafamento transitório do prosseguimento das pesquisas, mas os resultados já obtidos e divulgados são suficientemente impressionantes para que o silêncio a respeito não continue por muito tempo. A liberdade de divulgação, barrada pelos interesses soviéticos, poderá furar a cortina de silêncio pelo próprio interesse dos países e dos cientistas de tendências espiritualistas. Esse exemplo recente dos interesses que podem impedir, na era da comunicação, a liberdade de divulgação no próprio campo científico, mostra-nos como é difícil a luta pela liberdade humana. As condições naturais, necessárias ao exercício da liberdade, temos de acrescentar as condições artificiais, criadas pelo próprio homem. Foi longa a luta que os sábios medievais tiveram de manter contra as pressões e condenações da Igreja, para darem curso às pesquisas científicas que desmentiam dogmas religiosos. Submetendo a filosofia à condição de serva da teologia, a Igreja pretendeu também transformar a ciência noutra serva. A função de ambas, filosofia e ciência, ficariam limitadas ao fornecimento de dados que pudessem manter e prestigiar os absurdos teológicos. Agora que os teólogos foram derrotados em sua pretensão, os ideólogos políticos os substituem na luta contra a liberdade. Vencido o Vaticano, surge em campo Kremlin, na mesma posição da Igreja, em defesa dos dogmas de sua ideologia política. Dois exemplos flagrantes, e um deles recente, do que chamamos condições artificiais do exercício de liberdade. O homem se volta contra sua própria essência, que é a liberdade de pensamento e de ação na busca da verdade, simplesmente para defender as instituições carregadas de pesados erros, que criaram em nome da liberdade. Sartre, que proclamou em sua filosofia, o homem é a única brecha de liberdade do mundo, pode agora se corrigir, lembrando que a brecha é a ciência, que o homem procura fechar com cimento e ferro, para continuar escravo de suas ideias e interesses passageiros.
Vale lembrar aqui a expressão de Olenin, personagem de Tolstói nos Cossacos, ao contemplar no Cáucaso a correnteza do Terek e a vida dos cossacos da crista: que mundo, que homens! Os cossacos se consideravam livres, vigiando as margens do Terek, que os dividiam dos guerreiros Nogai, de uma tribo asiática que fazia incursões de pilhagem em terras cossacas. Mas do outro lado os Nogai tinham de fazer o mesmo, para impedir as incursões de pilhagens cossacas. Liberdade e disciplina. A atitude do homem com relação à liberdade é sempre ambivalente. Ele sabe, por instinto e por intuição, que a liberdade é a sua própria essência, que não pode viver sem ela e, não obstante, a teme. Por isso, os que asfixiam a liberdade fazem questão de aparentar que andam de braços dados com ela. Nada irrita mais um tirano do que a acusação de tirania. A consciência do crime o leva a reações violentas e a medidas ainda mais opressivas. Para amenizar essa situação incômoda, o tirano, seja político, religioso, empresarial, doméstico ou de qualquer outra categoria, apela invariavelmente para uma palavra ambígua, mas salvadora: disciplina. A liberdade, dizem eles, para ser eficaz, deve ser disciplinada, pois sem disciplina cai na anarquia. Para evitar esse desvirtuamento da liberdade, inventou-se, já nos tempos selvagens, a escala hierárquica que começa no chefe todo-poderoso e desce regressivamente diversos degraus da escala do poder. Essa pressão do alto, que lembra Júpiter Troante e seus subordinados no panteão dos deuses, é esmagadora, mas considerada apenas como disciplinadora. Como também já nas tribos recorreu-se ao expediente dos conselhos mediadores, que também funcionam nas hierarquias celestes e mitológicas, acredita-se ainda hoje na eficácia universal dessa medida. Graças a isso, temos no mundo a liberdade filtrada pelos poderes intermediários, dispostos com engenho e arte entre as eminências da sabedoria e o populacho ignaro. Diversificadas hostes de bezéis, fiscais e comissários se incumbem da distribuição equitativa da liberdade ao povo, de acordo com regras pré-determinadas. Graças a esse arranjo humano divino, ninguém fica sem a sua cota indispensável de liberdade para poder respirar e viver. Conhecemos bem os problemas do absolutismo e do constitucionalismo, dos métodos violentos de ensino e educação do passado, das disciplinas escolares e particularmente das colegiais, das ordens monásticas impregnadas de divina piedade, das instituições clericais rescindendo a virginal pureza, dos quartéis em que os jovens se submetem a regras espartanas sem nada saberem de Esparta. E conhecemos também o problema das famílias puritanas e das igrejas e das religiões disciplinadoras da vida moral e espiritual dos filhos de Deus. Em todos esses lugares e em tantos outros a liberdade nunca deixou de existir, mas sempre sob as regras disciplinadoras e a vigilância dos seus executores. Dando instruções às mães sobre os cuidados que devem ter com a liberdade dos filhos, Tomás de Aquino advertiu, em sua filosofia teológica: mães, vossos filhos são cavalos. Isso, não obstante o que sobrava para as mães, foi aceito pela cristandade como pientíssima advertência. Antes dele, Santo Agostinho, filósofo de inspiração platônica, para mostrar a diferença entre os que seguem a disciplina cristã e os que a rejeitam, advertia que a maior felicidade dos eleitos, no céu, era contemplar lá de longe os caldeirões do inferno em que as almas insurretas se debatiam eternamente na fervura. Basta isso para nos mostrar que a disciplina, mesmo em terreno sagrado, tem por essência o medo e por arma o pavor. Gerações e gerações de criaturas assustadas e apavoradas povoaram a terra antes de nós. Não se deve estranhar o que hoje se passa no mundo. É curiosa a incapacidade dos homens para se conhecerem a si mesmos. Todos sabemos e sentimos que a natureza humana é refratária a coações e imposições forçadas. O espírito é liberdade, como já vimos. Liberto dos estágios inferiores da criação do ser, onde permaneceu preso às estruturas minerais e vegetais, conquistando a motilidade no animal e a consciência no homem, ele não admite nenhuma forma de coação exterior, mormente pela força e a violência.
Submete-se quando não pode resistir e reagir, mas logo que pode o faz. A revolta de Espartaco em Roma demonstrou aos nobres patrícios que os escravos eram feitos da mesma massa que eles. Apesar de todas as experiências históricas nesse sentido, os homens teimam na imposição e no domínio dos semelhantes, suprimindo-lhes sempre que podem e quanto puderem a liberdade alheia. A educação coercitiva, como a moral puritana e o religiosismo fanático, respondem pela maior parte dos desequilíbrios e calamidades sociais ocorridas no mundo até os nossos dias. Freud, tão acusado pelo seu pansexualismo, foi um escavador corajoso e heróico das camadas torturadas da libido, complexadas de maneira explosiva nos subterrâneos da espécie. A violência contra as fontes genésicas da vida produziu a filogênese dos monstros da consciência subliminar, do inconsciente vulcânico hoje em franca erupção. Entre esses monstros, o mais perigoso não é o dragão da luxúria, mas a serpente sinuosa e astuta da hipocrisia, geradora de todos os simulacros de honestidade, pureza e santidade que encheram o mundo de vozes melosas, delicadezas ensaiadas, boas maneiras catalogadas e posturas angélicas premeditadas. A raça de víboras de que falava Jesus havia nascido das entranhas do templo, onde as leis de pureza e os ritos de satisfação contrastavam com o naturalismo das tradições relatadas cruamente na literatura bíblica. Eram monstros de fingimento os fariseus que oravam nas esquinas de Jerusalém para serem vistos pelos homens e considerados santos, mas devoravam as casas das viúvas. A sistemática ritual do templo transferiu-se para o cristianismo nascente e pouco a pouco injetou o seu veneno nas instituições cristãs. Seria inútil querermos negar essa evidência histórica. O apóstolo Paulo compreendeu isso e lutou contra a hipocrisia nas novas igrejas, como no caso de Corinto, em que ele denuncia uma situação vergonhosa. Mas ele mesmo não se livrou da influência farisaica e insistiu em medidas coercitivas nas suas epístolas. Jesus, livre e puro, imune a essas infestações pela elevação natural do seu espírito, condenou os lapidadores da mulher adúltera e fez de Madalena, a cortesa, a figura símbolo da mulher de um novo mundo, porque ela muito amou, colocando assim o amor acima de todos os preconceitos e penitências de purificação exterior. Não obstante, e a civilização cristã, de que nos vangloriamos, nada mais foi do que uma cópia da judaica em traços de caricatura. A libertação em Cristo não passou de formalismo deformador da essência real do homem. A liberdade cristã é o reverso de si mesma, um alçapão para as almas ingênuas que se entregam à beatice e caem na hipocrisia. Não se chega ao céu pelos caminhos terrenos enfeitados de flores artificiais e promessas inviáveis. Ninguém se transforma nem se reforma por meio de expedientes de salvação individual, manchado pelas intenções egoístas. Não há rimpos nem sacramentos, nem rezas, escapulários ou fetiches que possam nos salvar. A salvação está em nós mesmos, em nossos pensamentos, sentimentos e ações, como Jesus ensinou e exemplificou. Isso quer dizer que a salvação está em nossa liberdade aplicada ao bem de todos, sem qualquer pretensão ou exclusivismo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, escreveu o apóstolo Paulo. Nossa liberdade nos permite tudo, mas nosso discernimento livre deve escolher o melhor, e o melhor é sempre uma doação e não uma pretensão egoísta. Há uma disciplina que é útil e necessária, sim, mas a sua eficácia se funda na liberdade. Tudo quanto nos é imposto, determinado por outros, mormente em troca de benefícios pessoais para nós, não passa de engano com intenções ocultas. A única disciplina verdadeira e eficaz nasce livremente da nossa liberdade interior. Só nós mesmos podemos nos disciplinar de maneira eficaz. Jesus orava e vigiava. E ensinou-nos a fazer o mesmo. Orar não é repetir fórmulas de orações lidas ou decoradas, mas elevar o pensamento acima das preocupações mundanas para ligarmos-nos aos planos superiores do espírito. Vigiar é controlar e disciplinar a nossa posição mental e emocional diante do mundo, numa atitude de doação e não de medo. Certamente carecemos de muitas coisas, mas o mundo carece muito mais. Usar a nossa liberdade em sentido pessoal é escravizá-la em nós.
Usá-la em socorro do mundo é libertar-nos através dela. A liberdade é o par de asas simbólico dos anjos. Com ela e por ela podemos voar até as estrelas, sem necessidade de foguetes e cápsulas espaciais. O cristianismo se assenta em dois princípios que representam a base de toda sua estrutura conceptual: liberdade e doação. Os teólogos não puderam compreender isso porque estavam com os olhos vendados, e o estão ainda hoje, com a venda das preocupações formalistas e igrejeiras. Jesus não se interessou, afirma Gignebert, pela fundação de nenhuma nova igreja. Isso é evidente nos próprios evangelhos. Judeu, frequentando o templo e as sinagogas, citando frequentemente as escrituras judaicas e os profetas, parece estranha sua alusão à fundação da sua igreja quando Pedro o chamou de Cristo. Essa passagem tornou-se ainda mais suspeita quando sabemos que a palavra Cristo, de origem grega e correspondente ao mito grego da encarnação de um Salvador, só era usada pelos seus discípulos gregos. Os teólogos tentaram atribuir essa palavra ao aramaico, mas não encontraram maneira de validar histórica e linguisticamente essa pretensa explicação. Gignebert afirma ainda que toda a preocupação de Jesus se referia às esperanças de Israel, a vinda do Messias, a salvação de Israel e a implantação do reino de Deus na terra, que levou os apóstolos, com Pedro à frente, a fundar a comunidade que trata o livro de Atos. Parece claro que Pedro tenha falado do Messias e que Jesus aproveitasse a oportunidade para lembrar a necessidade de fundação do reino, cabendo a Pedro essa incumbência. A tardia redação dos evangelhos e as influências mitológicas visíveis nos textos mostram que frases como a de Jesus sobre a igreja, nesse episódio, não podem estar certas. Além disso, é inegável que houve adaptações dos copistas para atender a exigências do movimento cristão em suas fases iniciais. E mais do que isso, há o fato inconteste de haver o cristianismo nascido como uma nova seita judaica ligada ao templo e à sinagoga, só se tornando independente pela corajosa decisão de Paulo em Antioquia. Se o Cristo houvesse realmente ordenado a fundação de uma nova igreja, os discípulos teriam, imediatamente após a sua morte, tratado de criá-la. O mundo estava sufocado pelo formalismo religioso, social e político da fase já adiantada de transição das civilizações agrárias e pastoris para as civilizações massivas do Oriente. Israel arcava o peso da sua própria lei e das obras da lei, que eram as práticas exigentes do culto. Jesus aproveitava essa fase para semear ideias novas, com base nas profecias, libertando o povo da tirania rabínica sem destruir a religião em que nascera. Os fariseus hipócritas, dizia ele, sepulcros calados por fora e cheios de podridão por dentro. Condenava a hipocrisia farisaica e os excessos da voracidade rabínica, que transformaram o templo em mercado. Lembrava a efemeridade das criações humanas, a inutilidade das pompas mundanas e pregava a necessidade de um retorno à simplicidade, única maneira de reconduzir os homens ao caminho certo da liberdade. Rabino popular, sem nenhuma ligação oficial com o templo ou as seitas da época, filho de operários pobres, só dispondo de suas vestes e sandálias, cercado de pescadores galileus, indiferente ao poder romano, fazia-se ele próprio o exemplo do homem livre, na plena posse de sua liberdade, que devia opor-se à ameaça dos excessos de formalismos do novo ciclo das civilizações monstruosas. Vede as aves do céu, olhai os lírios do campo. Suas palavras indicavam os rumos da natureza e da naturalidade, para que os homens não se enganassem com os artifícios pomposos de uma civilização de rapina, construída pela ganância e o egoísmo. Livres eram as aves, livres floriam os lírios, e nem Salomão, em todo o esplendor da corte, conseguira superar a beleza e a felicidade daquelas pequenas e humildes criaturas de Deus, não de Yahvé, que exigia tributos, sacrifícios de sangue no altar, queima de ervas aromáticas na área especial para aspirar a fumaça cheirosa, carnes de ovelhas e bois para saciar a sua fome aspirando seu odor apetitoso. Ele superava esses resíduos mitológicos e grosseiros, a concepção brutal de Deus como chefe de exércitos ferozes, o excesso de riquezas à custa da fome e da miséria do povo,
para salvar o homem na sua essência espiritual, no encanto simples e puro da liberdade. Condenado à arrogância do judaísmo pretensioso, falava às mulheres do campo, como a samaritana, o dia em que seria adorado no íntimo de cada um, sem necessidade de sujeição ao templo de Jerusalém ou ao templo do Monte Garazim dos dissidentes samaritanos. Opunha às fantasias do formalismo religioso a ideia da religião em espírito e verdade. Era uma revolução da essência e não da forma, uma transformação substancial dos conceitos dominantes. Como se vê, um esforço para libertar o conceito, em sua pureza essencial, do domínio do mito. Conseguido isso, as estruturas do formalismo ruiriam por si mesmas. Não lhe interessava a criação de nenhum novo formalismo, de nenhuma religião especialmente firmada em suas palavras e tendo a sua imagem individual como ídolo. Ia direto e preciso ao objetivo, devolver ao homem a sua liberdade perdida. Livre dos resíduos mágicos primitivos e, portanto, do seu passado supersticioso, desvencilhado das encenações rituais da mitomania, o homem livre encontraria, no desenvolvimento da sua própria razão, a face da realidade, ou seja, da verdade, por trás da máscara da ilusão. O necessário era reintegrar o homem na sua autenticidade. O princípio da doação é corolário do princípio da liberdade. Ao romper com a fantasia, o homem se encontra consigo mesmo e se reconhece como humanidade, quebra os diques e barreiras de todas as formas de isolacionismo e se entrega aos outros em doação de amor. Essa entrega o identifica com Deus e o insere no plano divino da evolução. A essência e o objetivo de todas as religiões se fundem nesses dois princípios, o que revela o sentido de síntese superior de todo o processo religioso que caracteriza o cristianismo. Dessa maneira, a disciplina religiosa, que cada religião considera específica da sua estrutura, dispondo de técnicas próprias de introjeção de ideias e modismos impostos aos fiéis para agradar a Deus, é revirada do avesso para o direito. O homem livre traz em si mesmo a sua disciplina, que decorre dos princípios fundamentais da consciência humana. Como explica Bergson em A Evolução Criadora, a moral aberta do indivíduo superior, acima da moral fechada da sociedade, supera o nível formalizador da tradição e das acomodações pragmáticas. Não é uma moral imposta ou exógena, mas a moral espontânea e endógena que nasce das profundezas da experiência, regida pela razão e iluminada pela intuição. Essa é a diferença fundamental entre o Decálogo de Moisés, esquemática e rigidamente aplicado às condições agrárias e pastoris de Israel, e a moral cristã, livre e universal, que brota dos ensinos de Jesus como água borbulhante de uma fonte. A simplicidade e a naturalidade dessa moral, que não se consubstancia em preceitos próprios esquematizados, mas surge dos ensinos informais, das parábolas e dos exemplos de Jesus em forma de sugestões, age nas consciências por uma espécie de catálise espiritual. Não comporta técnicas de introjeção, pois não pretende impor ou dominar, mas tão somente atualizar as potencialidades do espírito. A incapacidade das religiões cristãs para compreender a sutileza desse processo levou abnegados moralistas a formularem códigos e tratados em que a moral viva de Jesus se transforma numa espécie de pássaro empalhado num museu de antiguidades. Enquanto não formos capazes de compreender que a disciplina da liberdade não é liberdade disciplinada, mas disciplina livre, não teremos nenhuma possibilidade de sentir em nós mesmos o aflorar da moral cristã. Temos de transformar o nosso corpo carnal, como queria Paulo, no corpo espiritual da ressurreição, flexível e radiante de luz, para realmente nos integrarmos na moral cristã. Não se trata de um processo místico de transformação milagrosa, mas do acordar do espírito, de um libertar da mente para a percepção das potências que trazemos em nós como estrelas ocultas num céu nublado. A liberdade e a doação de Jesus esperam ainda a nossa resposta. Até agora a reação cristã do mundo a esses desafios não compensou o sacrifício do Cristo. A liberdade suicida. O homem é a liberdade por se constituir no único ser da Terra que dispõe da liberdade possível em grau consciencial.
Sua consciência é livre mesmo quando submetida a todos os graus possíveis de restrição da liberdade. A manifestação de sua liberdade pode ser impedida, mas na sua realidade íntima ela continua pura e inviolável. Só cederá às influências de um ambiente asfixiante da liberdade se o quiser. Essa é a sua tentação para a queda e a sua maior possibilidade de manter-se acima do nível de evolução moral do seu tempo. Basta-lhe, para isso, aceitar a cicuta,